No jantar, eu disse: mal posso esperar pela reunião de família. Meu irmão riu: você não está convidada. É só para a família de verdade. Todos riram. Eu apenas sorri e fui embora. 4 dias depois, meu pai tentou sacar $2.400. Enviei uma captura de tela, pagamento negado. Deve ser por causa da política ou somente para a família. 2 dias depois, ouvi batidas fortes na porta. Acho que nunca tinha ficado tão furiosa com eles. O plano original era que eu também estivesse lá. Fui eu quem ajudou a mamãe a encontrar a cabana. Liguei para todo mundo, confirmei a data que funcionava para todos, incluindo as aulas do Code e o horário de trabalho da Lana. Até mandei o depósito para reservar o lugar. Ninguém discutiu, ninguém hesitou. Ficou entendido que eu iria, porque faço parte da família. Ou pelo menos era o que eu pensava. Semanas se passaram e o grupo de mensagens ficou em silêncio. Perguntei 2 vezes se o plano ainda estava de pé. Ninguém respondeu. Lana visualizou e ignorou. Mamãe mandou um joinha e nada mais. Achei que talvez tivessem desistido, que a cabana não tivesse dado certo. Então veio o jantar. Minha irmã trouxe o Dylan de novo, o que sempre significava que mamãe faria seu famoso frango Alfredo. Apareci com vinho, como de costume, e até ofereci pagar as compras no caminho. Ninguém pediu, claro, eles apenas presumiram. Todo mundo agia normalmente, como se não estivessem me excluindo ativamente de uma viagem que eu ajudei a planejar. No meio do jantar, toquei no assunto: então, quando vai ser a reunião de família? Nunca ouvi se ainda vai acontecer. Cody nem fingiu confusão. Olhou direto nos meus olhos, sorriu de canto e disse: você não está convidada. É só para a família de verdade. Todos riram. Não foi aquele riso desconfortável, foram gargalhadas de verdade, com os ombros tremendo. Dylan soltou uma risada baixa e incerta, sem saber se podia rir, mas com medo de ser o único que não risse. Lana apenas sorriu e olhou para o prato. Mamãe continuou mastigando. Papai bufou e murmurou algo que não entendi. Eu também sorri, não porque achei engraçado, mas porque, naquele instante, percebi que eles tinham feito uma escolha. Eu não discuti. Apenas me levantei, dobrei o guardanapo e deixei meu prato meio cheio sobre a mesa. 4 dias depois, papai tentou sacar $2.400 da conta conjunta de emergência, aquela que eu abri quando as contas do hospital da mamãe começaram a se acumular. Fui a única a colocar dinheiro ali nos últimos 3 anos. Eles usaram para consertar o carro, comprar os livros da Lana, até pagar o aluguel atrasado do Code uma vez. Ninguém nunca agradeceu. Ninguém sequer mencionou isso. A transação foi negada. Enviei uma captura de tela diretamente para o papai, com a legenda: pagamento recusado. Deve ser por causa da política da família de verdade. Depois desliguei as notificações e segui o meu dia. 2 dias depois, eu estava escovando os dentes quando ouvi batidas fortes na porta. Não eram simples toques, eram socos, repetidos e furiosos, como se alguém quisesse arrombar. Eram 8h42 da manhã. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Lá estavam eles, papai, mamãe e Cody. Papai parecia prestes a chutar a porta. Cody andava de um lado para o outro atrás dele. Mamãe só estava parada, com aquela expressão vazia de vítima que ela sempre faz quando as coisas não saem do jeito dela. Não abri de imediato. Fiquei ali, observando. Então sorri o mesmo sorriso do jantar, porque eu já sabia que aquilo seria o começo de algo que eu não me arrependeria. Finalmente, abri a porta, só o suficiente para que vissem meu rosto e entendessem que eu não ia fingir que nada tinha acontecido. Papai começou a gritar perguntas antes mesmo que eu dissesse uma palavra. O que é isso de congelar a conta? Você acha que isso é engraçado? A voz dele estava mais alta do que precisava. Cody, atrás, de braços cruzados, olhava para o chão, como se estivesse se preparando para uma briga. Mamãe não disse nada. Só me observava com aquele olhar cansado e piedoso que sempre usava para tentar me fazer sentir culpada. Isso costumava funcionar. Não mais. Disse calmamente a papai que a conta era minha. Estava no meu nome. Eu coloquei o dinheiro lá. Deixei que usassem em emergências porque disseram não ter outra opção, não porque tinham direito a isso.
Ele começou a reclamar, dizendo que o dinheiro era da família e que eu fazia parte dessa família. Eu sorri e respondi. Engraçado, não foi isso que ouvi no jantar. Cody entrou na conversa antes que papai pudesse responder. Você levou aquela piada a sério mesmo? Ele riu. Achou que a gente estava falando sério? Respondi. Sim, achei. Porque ninguém corrigiu. Ninguém disse que era uma piada. Eles riram na hora, e depois ficaram todos em silêncio quando eu saí. Cody ainda teve coragem de dizer: Ah, supera isso. Eu disse a ele que podia superar as férias canceladas. Foi nesse momento que os olhos da mamãe se arregalaram. Canceladas? Ela perguntou. Assenti. Cancelei o depósito. Fui eu quem reservou, eu quem paguei. A reserva já era. O reembolso deve cair esta semana. Eles ficaram em silêncio por um instante. Então papai explodiu. Você fez o quê? Repeti, calmamente. Eles não apenas me excluíram, me usaram para garantir a cabana e depois me cortaram sem dizer uma palavra. E ainda acharam que iam sair impunes. Lembrei a todos que fui eu quem fez as ligações, pagou o adiantamento, acompanhou o contrato com a empresa do aluguel. Eu fiz o trabalho. Eles fariam a viagem. Achavam que eu ficaria quieta, como sempre. Cody começou a resmungar, dizendo que eu estava agindo como uma vilã de drama jurídico, que eu estava brincando de advogada outra vez, como se fosse uma fantasia. Eu não respondi. Apenas olhei para a mamãe e perguntei se ela se lembrava do tratamento dentário de emergência que fez no ano passado, aquele que não queria que papai soubesse. Eu paguei também. Disse baixo. Sem recibos, sem julgamento, em silêncio. Ela assentiu devagar. Então olhei para o papai. As coparticipações do hospital, o seguro do carro atrasado que você vivia esquecendo, os remédios da sua pressão, tudo isso fui eu, pai. Vi algo brilhar nos olhos dele, não era gratidão. Era pânico. Voltei a olhar para a mamãe. E você? O cartão de crédito que abriu em meu nome há 3 anos, o que eu nunca denunciei. Lembra disso, né? O rosto dela empalideceu. Baixou os olhos. Eu quitei aquela dívida, continuei. Deixei pra lá. Mas isso, não. Não mais. Eles não ficaram chocados porque não sabiam. Ficaram porque eu finalmente disse em voz alta. Porque eu quebrei a imagem que eles tanto se esforçaram para manter, os bons pais, a família unida, o irmão inocente. Eu rasguei a fachada. Papai deu um passo à frente e disse que eu ia me arrepender, que não sabia o que estava fazendo, que estava mexendo com as únicas pessoas que realmente se importavam comigo. Respondi com calma. Você não faz ideia de quem eu sou agora. Eu não sou mais a filha que mantinha as contas em dia e dizia obrigada quando ninguém agradecia. Eu sou a advogada em quem vocês se apoiaram sem nunca pagar um centavo. E se quiserem forçar, eu vou forçar mais. Vou congelar cada centavo que temos em comum. E vou denunciar a fraude do cartão. Eu disse que entregaria ao hospital toda a documentação necessária. Que os cortaria da minha vida com a precisão de um bisturi. Mamãe começou a chorar. Cody disse que eu não tinha coração. Papai me chamou de ingrata. Eu respondi que estava cansada de ser útil apenas para pessoas que me viam como um caixa eletrônico com um diploma de direito. Então fechei a porta e tranquei. Não chorei, não gritei. Apenas me sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. Senti como se um fusível tivesse finalmente queimado, deixando para trás apenas um silêncio limpo. Eu não estava mais com raiva, só aliviada. 2 horas depois, o telefone tocou. Era o vovô. Ele nem disse um oi. Só falou. Mônica, eu soube do que aconteceu. Você não está errada. Estou do seu lado. Me avise se precisar de algo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. O silêncio depois da ligação dele era diferente, não aquele em que eu esperava a culpa aparecer. Dessa vez havia espaço. Ar. Um limite claro entre mim e eles. E eu percebi o quanto precisava disso. Não ouvi nada de ninguém da família por 2 dias.
Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Até que a Lana mandou um texto dizendo que queria conversar. Nos encontramos num café pequeno, perto do trabalho dela. Ela não levou o Dylan. Não sorriu ao me ver. Só se sentou e disse: eles estão surtando. Mamãe não está comendo. Papai tá falando em te processar. Levantei uma sobrancelha. Me processar por quê? Pelos sentimentos deles? Ela deu uma risada curta. Fica tranquila, ele não vai. Só tá furioso. Eles acham que você tá tentando destruir a família. Eu não disse nada. Deixei ela continuar. Ela contou que me culpavam pelo cancelamento da viagem, que todos estavam bravos comigo por ter cancelado a cabana mesmo sabendo que fui eu quem pagou por tudo. Disse: papai tá ligando pros parentes, contando uma história de que você enlouqueceu, que exagerou, que ameaçou processar sem motivo. Eles estão reescrevendo tudo. Estão fazendo parecer que você perdeu a cabeça. Eu apenas assenti. Nada novo. Nossa família sempre teve o talento de distorcer a realidade até virar uma versão que os faz parecer vítimas. Ela ficou em silêncio por um momento, depois baixou os olhos e disse algo que eu não esperava. Acho que eles estão mentindo para si mesmos. Olhei para ela. Ela não levantou o olhar. Continuou. Fiquei pensando em tudo, em quantas vezes você encobriu para eles, em quantas vezes você salvou todo mundo. Lembrei da noite em que você ficou com a mamãe no pronto-socorro até às 3 da manhã porque ninguém mais se importou. Lembrei de quando perdi meu emprego e você me deu dinheiro sem nunca pedir de volta. De quando me ajudou a refazer o currículo, ensaiou comigo para as entrevistas, até me comprou uma roupa nova para aquela que deu certo. Ela começou a chorar baixinho sem escândalo, só aquele tipo de choro que vem quando algo se quebra por dentro depois de muito tempo contido. Acho que quero sair disso, ela disse. Não quero ser como eles. Eu não soube o que dizer de imediato. Aquela era a mesma irmã que riu junto com os outros quando Cody fez a piada da família de verdade. A mesma irmã que tinha me ignorado quando perguntei sobre a viagem. Mas agora ela finalmente estava enxergando tudo. Perguntei para onde ela iria. Ela disse que tinha uma amiga no Colorado que lhe oferecerá um quarto por alguns meses. Queria se mudar, recomeçar. Só não tinha dinheiro para sair de casa. Disse que estava presa. Abri minha bolsa, peguei o talão de cheques e escrevi um cheque de $7.000. Empurrei-o pela mesa. Ela olhou para ele como se fosse algo radioativo. Sem condições. Só vai, eu disse. Ela finalmente me olhou, os olhos vermelhos. Por que você está me ajudando? Porque, pela primeira vez, você está dizendo a verdade. Ela sentiu, dobrou o cheque e o guardou na bolsa sem dizer mais nada. Naquela noite, o rumor começou. Tia Jean me ligou perguntando por que eu estava me afastando da família. Disse que soube que eu estava passando por algo e sugeriu que eu fosse tomar um chá com ela para conversar. Respondi que estava bem, e que, se ela quisesse saber a história verdadeira, podia perguntar a mim, não à mamãe nem ao papai. Eu já sabia como isso ia se desenrolar. Eles me pintariam como instável, ingrata filha pródiga que virou as costas para os que a criaram. Mas eu não me importava. Porque, pela primeira vez, eram eles que estavam correndo para controlar a narrativa. E eu não estava mais jogando o jogo. Até o fim de semana, a campanha de difamação já estava completa. Eu tinha virado a vilã na versão deles, Mônica egoísta, a que enlouqueceu por causa de uma piada e ameaçou a própria família com processos. Mamãe dizia às pessoas que eu estava perigosa. Papai contava aos parentes que eu tinha me deixado corromper pelo poder, pelo dinheiro e pelo orgulho. Nada disso me surpreendeu. O que me pegou de surpresa foi o e-mail que recebi da minha antiga amiga de escola, Erika. Assunto: oi, tá tudo bem com seus pais? Ela anexou capturas de tela, mensagens longas da minha mãe. Pelo visto, mamãe tinha procurado a Erika, com quem não falava há pelo menos 5 anos, pedindo que ajudasse a Mônica a se lembrar de quem ela era antes. Disse a ela que eu estava em declínio, que tinha cortado laços com todos que me amavam. Até mandou uma foto minha adolescente, sorrindo no acampamento como se aquilo fosse prova de que eu já fui anormal. Encaminhei o e-mail para Lana com uma única linha. E começa.
Ela respondeu 5 minutos depois. Me desculpa. Eles estão perdendo o controle. Não sabem mais o que fazer. Ela tinha razão. O comportamento deles não era apenas mesquinho, era desesperado. Sempre dependeram de mim para ser a quieta, a responsável, a que engolia tudo sem reclamar. Quando parei de cumprir esse papel, eles não souberam mais quem eram. Então aconteceu algo que eu não esperava. Cody me mandou uma mensagem. Não um pedido de desculpas, nem um apelo só. Precisamos conversar. Urgente. No começo, ignorei. Mas ele insistiu. Mandou mais mensagens. Ligou 2 vezes. Depois de novo. Por fim, atendi, pronta para encerrar o assunto de vez. Mas ele não gritou. Não zombou. A voz dele estava tensa, assustada. Alguém está usando suas informações, Mônica. Seu endereço antigo, seu e-mail. Recebi um alerta de fraude ligado ao seu nome. Acho que a mamãe usou seu nome para abrir outra linha de crédito. Eu não respondi de imediato. Então ele disse. Eu verifiquei o correio lá na casa deles. Tem uma conta de $3.600 em seu nome, de uma joalheria. Datada do mês passado. Uma joalheria. Eu não comprava joias havia anos. Agradeci a ele e desliguei. Em seguida, liguei para o meu banco. Confirmaram que a atividade parecia suspeita. Depois liguei para a loja. Disseram que a pessoa que fez a compra usou meu nome, meu número de documento e o endereço de entrega à casa dos meus pais. Agora, não era apenas uma traição. Era crime. E não algo antigo, era recente. Isso não foi algo que eles fizeram anos atrás, quando estavam passando por dificuldades. Eles fizeram isso há poucas semanas, depois de me excluírem da reunião de família. Depois de rirem de mim. Sentei no sofá, tremendo não de medo, mas pela calma que senti. Eles não só tentaram me humilhar. Tentaram me usar. Só que, desta vez, deixaram um rastro. Na manhã seguinte, entrei no meu escritório, fechei a porta e redigi a primeira carta. Foi curta. A quem possa interessar, estou relatando uma cobrança fraudulenta feita em meu nome, na data X, na loja Y, sem meu consentimento ou conhecimento. Estou preparada para seguir com as medidas legais e possuo documentação comprobatória. E então acrescentei as palavras que mudaram tudo. O principal suspeito é um membro da família com histórico de uso não autorizado da minha identidade. Dessa vez, eles não iam sair impunes. Eles cruzaram o limite e agora eu estava assumindo o meu. A carta foi só o começo. Na segunda-feira de manhã, o relatório de fraude já estava oficialmente protocolado. Enviei uma cópia digitalizada para o órgão de crédito, para a loja e para meu amigo advogado, Nate, que me devia um favor dos tempos da faculdade de Direito. Em poucas horas, recebi a confirmação de que a investigação estava em andamento e que todos os olhos agora estavam voltados para o endereço de entrega, a casa dos meus pais. Não contei nada à família. Pelo menos, não de imediato. Queria que eles sentissem. Queria que o silêncio se estendesse tempo suficiente para que o toque na porta viesse quando eles menos esperassem. A primeira rachadura veio da Lana. Ela me ligou tarde da noite, sussurrando. Disse que mamãe tinha passado o dia inteiro no telefone e papai estava agindo estranho. Alguém do banco havia ligado pedindo para verificar uma conta. Lana não sabia os detalhes, mas sabia que algo estava errado. Eles estão com medo, Mônica. De verdade. Acho que sabem que alguma coisa está chegando, ela disse. Respondi que algo realmente estava chegando. Ela perguntou se eu estava falando sério sobre prestar queixa. Não estou blefando, respondi. E, para minha surpresa, ela não tentou me impedir. Eu entendo, disse. De verdade. 2 dias depois, os telefonemas começaram. Primeiro da mamãe. Depois do papai. Depois da tia Jean. E então, do Cody. Nenhum deles deixou recado. Só chamadas perdidas, uma atrás da outra. Até que, finalmente, alguém bateu na minha porta. Olhei a câmera antes de abrir. Eram os 4, mamãe, papai, Cody e até a tia Jean,
que devia ter dirigido horas desde o interior. Pareciam exaustos, com olheiras, mas não havia arrependimento em seus rostos, apenas tensão e raiva, como se eu tivesse os traído. Abri a porta só o suficiente para deixar claro que não estavam sendo convidados a entrar. Papai falou primeiro. Você realmente foi à polícia? Não respondi. Ele sabia que eu tinha ido. Mamãe se apressou em falar por cima dele, tentando me fazer sentir culpa. Nós não queríamos que as coisas chegassem a esse ponto. Estávamos sob pressão, Mônica. Pressão financeira. Achamos que você entenderia. Não interrompi. Vocês acharam que eu ficaria calada de novo. Cody disse que eu estava exagerando, que ninguém tinha se machucado. Perguntei se usar a identidade de alguém para comprar $3.600 em joias era nada. Se fingir preocupação enquanto apunhá-la pelas costas era normal. Foi então que papai perdeu o controle. Deu um passo à frente, como se fosse me encarar, e disse que eu estava destruindo a família. Que eu estava virando as costas para o sangue. Você tem 5 segundos para recuar, respondi, ou eu acrescento uma queixa de assédio à denúncia. Ele parou. E então algo aconteceu que ninguém esperava. Um carro entrou na garagem devagar, de propósito. Era o vovô. Ele saiu sem olhar para nenhum deles, subiu até a varanda e ficou ao meu lado. Achei que tinha sido claro, disse. Deixem ela em paz. Papai começou a balbuciar algo sobre família, união e como eu estava sendo manipulada. Vovô apenas balançou a cabeça. Vocês é que a manipularam por tempo demais. Ela não é a muleta de vocês. Nem o banco de vocês. E se cometeram um crime em nome dela, deem-se por sortudos, tudo o que ela fez foi registrar um boletim. A varanda ficou em silêncio. Ninguém respondeu. Então vovô se virou para mim e disse em voz baixa. Você não precisa lutar sozinha. Depois olhou para eles e completou. E vocês vão aprender o que acontece quando mexem com a única pessoa dessa família que sempre fez o que era certo. Eles foram embora. Sem gritos, sem portas batendo. Só silêncio. Fiquei parada ali, observando o carro se afastar, e senti algo que não sentia havia anos, alívio. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque, finalmente, eles entenderam que o jogo não era mais deles. Depois daquele dia, nunca mais ligaram. Nenhuma mensagem, nenhum toque na porta, nenhum grupo fingindo que estava tudo bem. Era como se alguém tivesse cortado um fio da árvore genealógica e os galhos simplesmente tivessem caído. Eu não fui atrás. Não procurei saber. Segui em frente. O processo de fraude avançou rápido. A joalheria entregou uma cópia das imagens de segurança. Nelas, dava para ver claramente minha mãe no balcão, sorrindo enquanto assinava o meu nome. Usando o colar que depois ela postaria no Facebook com a legenda, me dando um presente, finalmente. Os investigadores nem precisaram cavar fundo. As acusações foram retiradas a meu pedido, eu não queria vê-la arrastada pelos tribunais. Isso já não era mais o ponto. Eles precisavam de um choque de realidade e tiveram. A partir daquele dia, eles entenderam os limites. Eu tracei uma linha, e nunca mais voltaria a cruzá-la. Lana deixou a cidade uma semana depois. Usou o dinheiro que eu dei para se mudar para um quarto compartilhado em Denver. Mandou uma foto do quartinho dela e um bilhete de agradecimento. Disse que não respirava assim há anos. Eu disse para ela me avisar se precisasse de ajuda para se ajustar, mas que não se sentisse obrigada a manter contato. Ela respondeu: não tô fazendo isso para ficar bem com você. Tô fazendo porque quero algo real, finalmente. Desde então, não nos falamos mais e isso parece certo. Não por raiva, mas por paz. Então veio o ato final. Meus pais começaram a contar para quem quisesse ouvir que eu tinha destruído a família, manipulado o vovô, feito lavagem cerebral na Lana e envenenado o Cody. Disseram aos vizinhos que eu era instável, ingrata, uma vergonha. Uma pessoa da igreja me mandou um print de uma mensagem num grupo de orações que minha mãe escreveu: orem por Mônica. Ela perdeu o rumo e está tentando nos destruir. Eu não respondi. Não corrigi a história, a verdade não precisava mais de defesa. Cada um escolheu a própria versão dos fatos, e tudo bem.
Porque, pela primeira vez, eu estava vivendo a minha. Só a minha. Sem culpa, sem obrigações forçadas. Sem jantares em que eu pagava a conta e saía com fome. Sem lealdade a pessoas que me viam como uma ferramenta até o dia em que deixei de ser conveniente. Cody nunca pediu desculpas. Não me surpreendeu. Continuou morando com nossos pais como se nada tivesse mudado. Talvez, para ele, nada tenha mudado mesmo. Vovô ainda liga às vezes, só para conversar. A gente não fala mais deles. Falamos do jardim, do tempo. Ele pergunta sobre meu trabalho, diz que tem orgulho de mim. E isso, no fim das contas, era tudo o que eu sempre quis ouvir. E foi assim que tudo terminou. Sem grandes confrontos, sem pedidos dramáticos de perdão, só separação. Lana está em outra cidade. Vovô está tranquilo. Meus pais ainda contam a versão deles para quem quiser escutar. Mas eu, finalmente vivo uma vida em que não sou usada. Essa foi a minha vingança, deixei que eles continuassem no mundo que construíram e simplesmente fui embora.